Bom, agora esse módulo nós falaremos um pouco sobre detração e sobre remissão. Eu deixei esses dois assuntos próximos, por quê? Porque aqui também explicarei para vocês quando utilizá-los descontando da pena cumprida ou da fração. E isso faz toda a diferença na sua atuação profissional, tá bom? Então vamos lá. Detração, para que vocês saibam, é o período que a pessoa passa cumprindo a pena provisoriamente, tá bom? Então, o período que a pessoa passou cumprindo a pena provisoriamente naquele processo deverá ser computado como detração. Mas aí fica uma dica para vocês. Você só considera a detração quando ela de fato mudar o regime inicial do cumprimento da sua pena. Se ela não modificar, se ela não mudar o regime inicial do cumprimento da sua pena, ela não serve de nada. E aí você vai fazer o quê? Vai observar se lá no processo o início do cumprimento de pena, ou seja, a data base, é o dia em que ele foi preso e não o dia da sentença, tá bom? Por quê? Se colocam como se ele começou a cumprir a partir do dia da sentença, é prejudicial a ele. Então, fique de olho na data base e peça para que a data base seja o dia da prisão dele e não o dia da sentença. Se houver essa situação, você fique atento e peça para que essa detração seja computada como pena efetivamente cumprida, ou seja, peça para que esse lapso temporal seja descontado da fração. E eu vou explicar para vocês depois como faz isso, tá bom? Mas, a grosso modo, no sistema CEU, você vai pedir o quê? Vai pedir a retificação dessa data base. Não para a data da sentença, mas sim para a data em que se iniciou o cumprimento da pena, a data do início, ou seja, o dia que ele foi preso. Agora, digamos que o seu cliente pegou uma pena de 8 anos e já passou 2 anos preso provisoriamente. Bom, 8 anos menos 2, eu teria um regime semiaberto. Não teria um regime fechado. Então, quando modifica o cumprimento da sua pena, o regime inicial do cumprimento da pena do seu cliente, aí sim você pede, tá bom? Você solicita essa detração, que pode ser realizada tanto pelo juiz sentenciante quanto pelo juiz da execução penal. Qualquer um dos dois pode fazer essa detração, tá bom? É solicitado que faça o juízo da sentença, mas se ele não realizar, você não terá perda, você também poderá solicitar isso na fase da execução da pena, tá bom? Então, guarda isso no seu coração, porque o que está no coração a gente nunca esquece. Bom, essa detração tem duas formas de ser computada. A primeira é descontar do total de pena e depois fazer o cálculo de progressão de regime. E a segunda é fazer o cálculo de progressão e depois descontar da fração. Então, guarda isso no seu coração, que na aula de cálculo eu vou explicar para vocês essa diferença. Agora falaremos um pouco sobre remissão. Cara, remissão é uma parada massa. Remissão nada mais é do que você realizar alguma atividade, seja laborativa, seja de estudo, seja participar do Enem, seja participar do Enseja, e isso aí ser descontado da sua pena. Isso é massa. Porque assim como aqui na detração, pode ser computado de duas formas. Ou como pena cumprida, quando eu desconto do total da pena e depois calculo a progressão, ou como pena efetivamente cumprida, quando eu desconto já diretamente da fração. Então, primeiro eu calculo a fração e depois eu desconto. Essa segunda forma eu já adianto que é bem mais benéfica para o seu cliente. Mas como eu vou diferenciar a remissão e a detração como pena cumprida e pena efetivamente cumprida? Pega esse bizu aqui. Quando você já utilizou essa remissão para uma progressão anterior, o que você vai fazer? Você desconta do total da pena e depois calcula a progressão de regime. Quando não ocorreu isso, você tem uma remissão que você ainda não utilizou para progressão nenhuma, nada mais justo que você descontar da fração, tá bom? E o sistema CEU, ele abrange isso e tem como fazer o cálculo sim. Aí você vai me perguntar, Danilo, mas quanto que é essa remissão? Gente, a cada 3 dias trabalhado, o apenado faz jus ao desconto de 1 dia, tá bom? Lembrando que, isso aqui é uma dica importante, se a quebradeira, o que é quebradeira? Vamos supor que você pegou 131 dias, 31 dias, vamos colocar aqui, 31 dias. Bom, 31 dividido por 3 vai dar 10,33, né? Tem
tribunal que entende que esse 0,33 deve ser arredondado para mais. Tem tribunal que entende que deve ser arredondado para menos. Tá bom? Guarda isso no seu coração. Só que no CEU tem como você pegar esse um diazinho que sobrou e colocar ele como um saldo. Então, a cada vez que sobrar um dia ou sobrar 2 dias, você vai colocando ali como saldo, Aí depois, quando der um número divisível por 3, certinho, aí divide e esgota seu saldo, tá bom? Agora tem entendimento jurisprudencial que, se for 32 dias, vai dar 10,66. Então, arredondo sempre para cima. Então, quando der 0,66, arredondo sempre para cima. Então, 10,66 seria 11 dias. Com as horas estudadas também. Lembrando que as horas estudadas, elas podem ser no regime aberto, regime fechado, regime semiaberto, livramento condicional, qualquer regime. O trabalho em locais que existem o semiaberto, pode ser no aberto, no semiaberto, ou pode ser no fechado. Nos locais onde funciona certinho, fechado, semiaberto e aberto, pode ser em qualquer regime também o trabalho. Só que, por exemplo, aonde eu trabalho, aqui no Mato Grosso, não tem como fiscalizar no semiaberto nem no aberto. Então, as remissões por trabalho não são aceitas, tá? Só as remissões no fechado. Voltando. As remissões por estudo, isso aí que é importante falar para vocês, também segue a mesma lógica. Se der uma casa decimal acima, você vai lá e arredonda para cima. Se der uma casa decimal ali 33,4, o pessoal pede para arredondar para baixo. Mas isso varia de tribunal para tribunal e existe, aqui inclusive eu disponibilizei para vocês, se não me engano, no livro, ou qualquer coisa vocês podem me chamar que eu mando para vocês, né, no privado. Decisão que não importa qual a fração, não importa qual a casa decimal, não importa se é 0,33 ou 0,66. Arredonda-se sempre para cima. Existe também a participação no Enseja. Existe também a participação no Enseja ou no Enem. Você não precisa ter passado por todas as disciplinas no Enem, não. A cada disciplina que você passa, você tem uma aprovação ali parcial. No Enem, são 20 dias por cada disciplina. Então, se você tirou 450 nas disciplinas normais, sem ser a de redação, eu digo normais porque a de redação exige a pontuação de 500, enquanto as demais exigem a pontuação de 450, você faz jus a 20 dias, tá bom? E, pô, isso é massa. Suprassumo do amor. Lembre-se que no Enseja também é do mesmo jeito. Aprovação parcial também enseja uma remissão. E, cara, você pode achar que não, mas cada dia remido ali é muito bacana. Lembrando que também tem algumas penitenciárias que ofertam a remissão por leitura. Como assim, Danilo? A cada um dia de leitura, você ganha... Mentira, não é assim não. A cada livro lido e resenhado e analisado pelo sistema prisional, você faz jus a 4 dias de remissão. Então, essas são as formas de diminuição do cumprimento da pena. Danilo, tem como eu fazer de outra forma? Não tem. Isso é o meio mais tranquilo, mais rápido de se progredir de regime, através das remissões. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Valeu, falou, tamo junto.